Salve galera, sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, terça-feira, dia 18 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, pois a bola rolou na nona rodada da competição e foi emocionante. Você não pode perder nenhum segundo sequer. Vamos passar para vocês os resultados dos jogos desta nona rodada da competição, a tabela de classificação atualizada após o término desta nona rodada e falar para vocês sobre os dois jogos que já vão iniciar a 10ª rodada do Brasileirão da Série A nesta quarta-feira. Lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série D. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora, galera, chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A nona rodada do Brasileirão da Série A teve início neste último sábado, dia 15 de junho, onde tivemos o confronto entre Bragantino e Juventude, onde o Bragantino levou a melhor neste confronto por 2-1. Bragantino 2, Juventude 1. Também no sabadão tivemos o Fluminense recebendo o Atlético Goianiense. E o Flu foi surpreendido jogando em casa. O Atlético Goianiense aprontou, batendo seu rival por 2-1. Fluminense 1, Atlético Goianiense 2. Já ontem, no domingão, dia 16 de junho, tivemos o majestoso, e vejam só, foi um jogão de bola cheio de polêmicas e ficou no empate por 2-2. Corinthians 2, São Paulo também 2. Ambos os clubes precisavam da vitória. O empate não foi bom para nenhum dos dois times, mas foi isso que deu, 2-2. Também no domingo, dia 16 de junho, tivemos o Vitória contra o Internacional. E o Vitória conseguiu a vitória em cima do Clube Colorado por 2-1. Vitória 2, Internacional 1. Também no domingão, tivemos um jogão de bola entre Atlético Paranaense e Flamengo, onde o jogo ficou no empate por 1-1. Atlético Paranaense 1, Flamengo também 1. Depois vamos ver na tabela de classificação o que aconteceu por conta deste resultado. Também no domingão, dia 16 de junho, tivemos Vasco da Gama e Cruzeiro. E nesse confronto, nenhum time balançou as redes, ficando no empate por 0-0. Vasco da Gama 0, Cruzeiro também 0. Também no domingão, o Criciúma recebeu o Bahia e estava vencendo, e o Bahia foi buscar o resultado e virou um jogo emocionante por 2-2. Criciúma 2, Bahia também 2. Logo mais vamos ver na tabela de classificação o que aconteceu por conta deste empate do time baiano. Também no domingão tivemos o Grêmio contra o Botafogo, e o Grêmio não resistiu à força do Botafogo, perdendo por 2-1. Grêmio 1, Botafogo 2. Também vamos ficar ligados na tabela de classificação, porque esse jogo foi muito importante para os resultados de ambos os clubes. Também no domingão, o Cuiabá meteu um chocolate para cima do Fortaleza. Foram 5 sapecadas a 0. Cuiabá 5, Fortaleza 0. Já em jogo realizado ontem, segunda-feira, dia 17 de junho, o Atlético Mineiro recebeu o Palmeiras. E o Palmeiras também meteu um chocolate para cima do Atlético Mineiro. Se tratando de dois clubes favoritos a vencer o Brasileirão da Série A, o Atlético Mineiro teve uma derrota desastrosa para o time do Palestra Itália. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 4. Vamos ver os resultados deste confronto e ver o que ocasionou na tabela de classificação que vamos passar agora para vocês. E temos novo líder. Agora, em primeiro lugar, o Botafogo com 19 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, o Flamengo, que empatou seu confronto contra o Atlético Paranaense, somou apenas 1 ponto e ficou com 18 pontos em 9 jogos. Em terceiro lugar, o Bahia, que também empatou o seu confronto e foi para 18 pontos em 9 jogos. Em quarto lugar, o Atlético Paranaense,
com 17 pontos em 9 jogos. Esses 4 clubes fazem parte do G4, que são os clubes que se classificam para a Libertadores da América. E o Palmeiras pulou para quinto colocado com 17 pontos após essa vitória sensacional em cima do Atlético Mineiro. E o São Paulo caiu para a sexta posição por conta do empate contra seu arquirrival Corinthians, com 15 pontos em 9 jogos. Em sétimo lugar, o Bragantino, com 15 pontos também em 9 jogos. Em oitavo lugar, o Cruzeiro, com 14 pontos em 8 jogos. Em nono lugar, vem o Atlético Mineiro, com 13 pontos em 8 jogos. E em décimo lugar, temos o Internacional, com 11 pontos em 7 jogos. Em 11º lugar, temos o Juventude, com 10 pontos em 8 jogos. E em 12º, o Fortaleza, com 10 pontos em 8 jogos. Palmeiras e São Paulo, que estão em quinto e sexto lugar, têm uma vaga na pré-Libertadores, as qualificatórias que pegam time rival aí para ver quem vai para a Libertadores da América. E entre Bragantino e Fortaleza, o sétimo e 12º colocado tem uma vaga na Copa Sul-Americana. Em 13º lugar, vem o Atlético Goianiense com 8 pontos em 9 jogos. Em 14º lugar, o Cuiabá, que meteu um chocolate para cima do Fortaleza e subiu para 7 pontos em 9 jogos, saiu da zona de rebaixamento. Em 15º lugar, o Vasco da Gama, com 7 pontos em 9 jogos. O Vasco, que já não vence há 3 jogos, vinha de 2 derrotas e um empate aí na última rodada. E o Corinthians está em 16º lugar, com 7 pontos em 9 jogos. Se formos ver bem, o Corinthians já não vence há 5 jogos. Nos últimos 2 jogos da rodada foram 2 empates e está apenas 1 ponto atrás da zona de rebaixamento, que é o Grêmio, que está em 17º colocado com 6 pontos. Porém, o Grêmio tem apenas 7 jogos, mas precisa ficar de olho aberto, pois se olharmos bem, o Grêmio vem de 4 derrotas consecutivas. E não vai adiantar nada ter 2 jogos atrasados se esses 2 jogos se converterem em 2 derrotas. Então, só a vitória interessa para o time gaúcho para poder sair dessa posição e empurrar os outros times para baixo. Em 18º, o Criciúma, com 6 pontos em 7 jogos. O Criciúma estava saindo da zona de rebaixamento, pois estava batendo o Bahia por 2-0, mas sofreu um empate e somou apenas 1 ponto, indo para 6 pontos e ficou na zona de rebaixamento. Tinha tudo para ter dormido esta nona rodada fora da zona de rebaixamento. Porém, o clube tem 2 jogos atrasados e tem muita chance de sair da zona de rebaixamento, mas é necessário vencer os seus confrontos. Em 19º lugar, o Fluminense com 6 pontos em 9 jogos. O Fluminense está numa situação desesperadora, pois já completou os 9 jogos e está realmente na 19ª colocação. E em 20º lugar, o lanterna da competição, o Vitória, com 6 pontos em 9 jogos, conseguiu uma excelente vitória no jogo da última rodada e precisa continuar assim para tentar se livrar da lanterna e da zona de rebaixamento. Após vermos a tabela de classificação atualizada hoje, terça-feira, dia 18 de junho, vamos ver os 2 jogos que vão dar início à 10ª rodada do Brasileirão da Série A, só para vocês terem um gostinho, porque vejam só, amanhã, quarta-feira, dia 19 de junho, às 19 horas, teremos nada mais, nada menos que Botafogo e Atlético Paranaense. Vocês querem relembrar a posição dos times na tabela de classificação? O Botafogo, que é líder, tem 19 pontos, e o Atlético Paranaense tem 17 pontos na 4ª colocação, são menos de 3 pontos. Então, se o Botafogo perder já no início desta rodada, já vai perder a liderança. Então, só a vitória interessa tanto para Botafogo quanto para o Atlético Paranaense, que quer ser líder do Brasileirão da Série A. E também teremos amanhã, quarta-feira, dia 19 de junho, no mesmo horário, 19 horas, Atlético Goianiense e Criciúma. E vejam só, o Atlético Goianiense é o 13º colocado
com 8 pontos. E o Criciúma é o 18º na zona de rebaixamento com 6 pontos. Porém, se vencer, passa à frente do rival neste confronto. Então, para este jogo, só a vitória interessa a torcedores. Deixem aí nos comentários quem vence no confronto entre Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo, se vencer, fica na liderança isolada da competição. Já o Atlético Paranaense pega uma liderança provisória, pois pode ser ultrapassado pelos clubes que estão à sua frente, tanto o Bahia quanto o Flamengo, dependendo se vencer seus confrontos nessa 10ª rodada. E o Atlético Goianiense corre risco de cair para a zona de rebaixamento caso o Criciúma vença. Quem vocês acham que vão vencer este confronto? Deixe para nós no comentário. Como vocês viram, galera, o Campeonato Brasileiro da Série A está emocionante. A 9ª rodada foi surpreendente, com vitórias e derrotas que não imaginávamos. E nessa 10ª rodada da competição, o líder já está em xeque. O Botafogo, se perder para o Atlético Paranaense, já perde no primeiro jogo da rodada a liderança. Então, por isso que falamos, a gente não pode tirar o olho de cada confronto do Brasileirão da Série A. E para isso acontecer é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito aqui no Chance de Gol, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, seus comentários. E amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o Brasileirão da Série A. Estamos juntos, galera, e até a próxima!